Mas enfim. Fala aí, pessoas! Eu sou a Tana Mattioli e esse aqui é o Bruno Possuelo e hoje eu fiz certinho a abertura do canal. Tava falando, Tana, faz aí. Mas enfim. E aí, gente, valeu por quem assistiu o primeiro vídeo falando sobre bebida alcoólica. Muitas pessoas curtiram, algumas pessoas até comentaram, principalmente no Facebook da Tana. Mas bacana, pode comentar, gente, pode comentar, mandar pergunta, isso aí. E hoje nós vamos falar do quê? Bebida alcoólica parte 2. Vamos continuar esse assunto tão tabu, né, que é para muita gente. E eu aprendi muito, tô aprendendo muito sobre bebida alcoólica na Bíblia. Porque a gente tem que pesquisar pra caramba, né? Assistir muita coisa, ver se é válido, se não é. E nisso a gente cresce. É um tema, às vezes, não tão importante assim para o crescimento espiritual de uma pessoa, mas a gente acaba crescendo porque vai agregando outros conhecimentos. Bom, pelo menos tem sido comigo assim. Sim, para mim também, muitas coisas. Ok, bebida alcoólica está presente na Bíblia mais de várias maneiras. 215 vezes, não foi que a gente viu? Isso, a gente fez uma pesquisa para saber quantas vezes a palavra vinho é citada. É tudo que é referente à bebida alcoólica, porque às vezes tem vinho, às vezes tem vinho novo, às vezes tem bebida forte, às vezes tem bebida fermentada, mas tudo relacionado à bebida alcoólica, bebida que contém álcool, a gente viu que está cerca de 215 vezes, exatamente. Pesquisa ali, ó, aprofundada. Só para lembrar, no primeiro vídeo a gente falou sobre que o beber não é pecado, que quer dizer que não está na Bíblia, desculpa, sobre escandalizar e sobre embriagar. O embriagar, isso mesmo. Deu um branco aqui rapidinho, mas a Tana esclareceu. E agora nós vamos começar falando de pessoas que já ficaram embriagadas na Bíblia. Você sabia? Você sabia, Tana? Mas tem isso na Bíblia, Bruno? Tem, claro que tem. Então vamos ver. Noé foi um que ficou embriagado, porque ele foi ele é agricultor, né? Que fez a plantação de uva e foi ali, tomou várias ali e ficou bêbado e foi pra sua barraca deitar lá. Tá lá em Gênesis 9, 21, tá tudo escrito, bonitinho. Beleza? Vai lá e lê. Lê todo E o contexto. um outro também que ficou bêbado foi Ló, que ficou bêbado com vinho também. Tá lá em Gênesis 19, 33. Assim como o Assuero, que ficou alegre, e não bêbado e ficou alegre. Tá lá em Esther 1, dos versículos 7 até o versículo 10. Você pode pegar, pode ler, que ali fala tudo contando a história, o porquê que ele ficou bêbado e como ficou, tá? E, tipo, na Bíblia também fala que o vinho é estonteante. Sabe o que é estonteante? Que deixa a pessoa assim. De acordo com o dicionário que eu fui ver, claro que eu tenho que pesquisar no dicionário também, é capaz de atordoar, que faz perder o juízo, que perturba os sentidos, entendeu? Então, se você vê uma palavra difícil na Bíblia, pega o dicionário e vai ver. Eu fiz isso e faço isso hoje em dia, né? Coisa que eu não fazia. E assim como outros versículos que nós vamos falar aqui, citar, lá em Provérbios 23, 20 e 21, fala que o homem se embebeda por causa do vinho, entendeu? Lá em Isaías fala que os filhos de Efraim se embriagavam com vinho. Isaías 28, 1. Começa ali, você pode ir vendo. E assim, tem vários. Essas citações, na verdade, é para deixar você entender que esse vinho que a Bíblia fala, ele é um vinho alcoólico. Tem muitas pessoas, muitos tradicionalistas que dizem que o vinho não tinha álcool, que o vinho era misturado com água, mas a verdade é que todos esses textos deixam você ciente de que sim, a Bíblia está falando de algo que contém álcool, de algo que tem um teor alcoólico. Por isso que está aqui todas essas pessoas que se embriagaram, que ficaram alegres, enfim. Porque o vinho que a Bíblia fala é um vinho alcoólico. Ele tinha sim um teor de álcool.
capaz de deixar a pessoa alegre, tonta, bêbada, enfim. E lá em 1 Samuel, Ana foi acusada de estar bêbada, porém ela não estava bêbada, ela estava chorando descontroladamente, entendeu? Ela usa outra palavra agora que eu não lembro, e eu não anotei. Não é descontroladamente. Compulsivamente? Compulsivamente, acho que é isso mesmo. Porque ela tava chorando muito, falando assim, essa mulher tá bêbada. Deixa aí. Ela chorava porque ela queria algo, na verdade ela queria um filho. E ela pedia esse filho para Deus, assim, com muito desejo no coração. E aí ela chorava muito e as pessoas desconfiaram, né? Pela atitude que ela poderia estar bêbada. Da mesma forma também foi com os apóstolos no dia de Pentecostes. Que eles estavam ceando. Que eles começaram a orar em línguas. Isso mesmo. E as pessoas ao redor acusaram também os apóstolos de provavelmente estarem bêbados. O que significa que sim, o vinho tratado, ele tinha álcool. Ele era um vinho alcoólico. Senão as pessoas não se embriagariam. Esse texto dos apóstolos aí tá lá em Atos 2. Você quer que eu abra pra ler? 13. Não precisa não. Esse não. Mas enfim. Mas lê. Lê. Tá aí na descrição, você lê. No vídeo vai subir aqui, ou aqui em você, ou no meio. Aqui. Olha o trabalho que a Tena tá me dando de fazer as mãozinhas e colocar ali no meio. Mas enfim. Enfim, eu tô aprendendo a falar isso, Brunão. Enfim. Eu uso muito, né? Entendeu? Vamos continuar. Então vamos falar de bebida alcoólica consumida de alguma forma moderada. De forma moderada não é pecado, não é pecaminoso. Você pode consumir? Pode consumir, que nem a gente falou no outro vídeo. Porém, não de uma forma exagerada, de uma forma moderada. O que a gente, na verdade, quer te fazer entender é que a Bíblia ela não condena o uso do álcool. O álcool não é pecado, mas o que você pode cometer a partir do uso do álcool pode sim se tornar pecado. Exatamente. E o que a gente quer te ensinar é um pouco de busca de entendimento e de discernimento para você ter um certo comportamento. Rimou. E também, para aquelas pessoas chegarem acusando, falar, você bebe, você tá pecando. Você vai pro inferno. Nossa, é verdade. Eu já ouvi isso. Se você bebe, você vai pro inferno. Povo exagerado. Para você ter argumentos bíblicos para você não retrucar e sim explicar para a pessoa. É isso que a gente está fazendo aqui. Estamos explicando o porquê não é pecado a bebida alcoólica não é pecado. Sim, que nem a Tana falou. Agora, o que ela pode fazer depois, a quantidade que você vai manguaçar, vai beber, aí sim é pecado. Entendeu? Estão entendendo? Até aí. Os principais fatos, podemos falar assim, que o vinho aparece na Bíblia, nós vamos falar só 5, porém tem mais. E o primeiro, tem números, vamos citar 5, né? O primeiro que a gente pode falar da Páscoa. Simples, na Páscoa. A Páscoa, os israelitas, na época do calendário deles lá, eles tinham 3 festas no calendário deles. E 2 festas eram sobre cereais, que eles festejavam sobre o trigo e a cevada. Sobre a colheita dos cereais. Isso. E uma festa era das frutas. E trazendo para hoje, essa das frutas, eles falam que era mais ou menos em outubro, trazendo no nosso calendário. E era onde eles bebiam bastante vinho. E às vezes até eles bebiam, tipo, das outras festas que vinham. Então, pensa o vinho guardadinho. Na verdade, tem estudos que mostram que como eles faziam a reserva e armazenamento depois da festa, se dá a entender que no dia da festa eles estariam utilizando o vinho armazenado da festa passada, o que te faz entender também que o teor alcoólico estaria maior, a fermentação estaria maior. Exatamente. E aí é que entra esse versículo de Atos 2:13, não 13, dos apóstolos que estavam supostamente embriagados por estarem falando em línguas.
Na Bíblia, Brunão, fala de dízimo alcoólico. Gente, isso é muito doido. Eu não sabia, de verdade. Eu também gente, não sabia, até começar a estudar esse tópico de dízimo alcoólico, entre outros que virão também, eu não sabia. E para você entender, nós vamos ler Deuteronômio 14. Vou deixar aqui do 22 ao 26, mas nós só vamos ler, a Tana vai ler só do versículo 26. Para não ficar muito comprido Exatamente. o vídeo, mas você leia todo, por favor. Então aqui em Deuteronômio 14, no verso 26, fala assim, a minha versão é a NVI. Com prata comprem o que quiserem, bois, ovelhas, vinho ou outra bebida fermentada, ou qualquer outra que desejarem. Então, juntamente com suas famílias, comam e alegrem-se ali na presença do Senhor, o seu Deus. Exatamente, ou seja, o dízimo alcoólico era você estar festejando, vamos falar assim, com a sua família, na sua casa, tomando vinho. Ele era na verdade, uma ordem ou um mandamento para você, na presença de Deus, se alegrar com a sua família, comendo e bebendo. Exatamente. Então, até que fala que tipo, Deus institui que os crentes bebam bebida forte, bebida alcoólica, entendeu? Vinho, que seja. E outro tópico também, que é a oferta alcoólica. Tem o dízimo alcoólico e a oferta alcoólica. A oferta alcoólica tem mais ou menos umas 12 referências que eu vou deixar na legenda para vocês verem. Tem muita referência mesmo. E a principal que nós vamos usar aqui agora é lá em Números 28, 7. Que a Tana também vai ler. Isso. Que fala assim: a oferta derramada que a acompanha será 1 litro de bebida fermentada para cada cordeiro. Derramem a oferta de bebida para o Senhor no lugar santo. Exatamente. Queridos, se realmente a bebida alcoólica fosse algo pecaminoso ou que ofendesse a pessoa do Deus vivo, jamais essa oferta seria jamais nessa oferta estaria contido, né, a bebida forte. Exatamente. Jamais Deus receberia essa bebida forte, né, em oferta de libação, se fosse algo pecaminoso e que ofendesse a pessoa, né, de Deus. É que Deus institui que seja oferecido a Ele em adoração uma oferta de bebida forte. Esclarecendo, tipo, uma forma mais simples. Pode falar assim? Tava entregando a Ele. No caso aqui não é que nem Deuteronômio que as pessoas bebiam. Aqui as pessoas derramavam vinho. Exatamente. Em adoração a Deus. Exatamente. E o próximo tópico, o penúltimo, que o vinho é um presente de Deus. Entendeu? Vinho, Deus criou o vinho como presente, como bênção, uma bebida forte. Não foi o Satanás que criou, não foi o homem que criou, foi Deus. Deus fez isso para você, para nós. Isso. Entendeu? Satanás, ele pode usar isso para causar o mal, mas não só isso. Muitas coisas Satanás usa o que Deus fez para causar o mal. Não é só a bebida alcoólica. Tanto que você pode ver lá em Salmos 114, os versos 14 e 15, que fala que Deus fez a bebida alcoólica para alegrar o seu povo. Quer mais referência? Abre lá em Provérbios 3, versículo 9 e 10. Tem lá em Deuteronômio também. Tem lá no capítulo 7, os versos 12 e 13. Entendeu? E, gente, tá na Bíblia. Tudo isso está sendo explicado que tá na Bíblia. A gente foi atrás, tá lendo, tá pesquisando para passar para vocês. E, esse assunto tá muito legal para mim, que eu tô estudando demais. Muito, muito mesmo. Na verdade, a gente não está inventando, a gente não está colocando nossa opinião, a gente simplesmente está repassando o que a Bíblia fala. E o que a Bíblia fala tem de ser dito, né? A gente estava até comentando, né, Bruno, que
que você falou, né, que acredita que às vezes as pessoas não falam muito sobre isso. É verdade. A gente tava conversando antes do vídeo, eu virei pra Tânia e falei assim, eu acredito que tem vários pastores que não falam sobre bebida alcoólica, evitam falar, não é que não falam, evitam, pra não incentivar a galera de hoje em dia a beber, aí vai perder o controle. Super concordo com isso. Eu também. Entendeu? Super eu também. concordo. Por quê? Porque muitas pessoas que estão na igreja não têm discernimento, não têm conhecimento, não têm maturidade e não tem, na verdade, não pesa consequências. Então, se é um assunto, né, que é difícil de ser absorvido, porque as pessoas não têm bagagem e entendimento, é melhor mesmo não falar e deixar pra lá e incentivar que não faça mesmo. Exatamente. Mas a Bíblia fala exatamente o que a gente está tratando, né? Exatamente. Por isso que as referências estão aí na tela e você vai ver depois na sua Bíblia. Falamos sobre a Páscoa, o primeiro. O segundo falamos sobre dízimo alcoólico. O terceiro sobre a oferta alcoólica. O quarto sobre o vinho, que é o presente de Deus. E o quinto, agora um pouco mais sério, se você perder o vinho, era sinal da maldição de Deus contra o seu povo, ou na sua casa, se você deixasse de ter o vinho. Porque o vinho, ele representava a bênção de Deus naquela casa, né? A família que tinha os vasos ou jarros que armazenavam o vinho. Jarros, na época era jarros, né? Essas famílias que tinham, né? Elas eram famílias que supostamente tinham a presença de Deus, que supostamente tinham, né, a bênção de Deus na casa. Também aquela família que não tinha vinho, ou que o vinho não era bom, ou que o vinho, né, tinha estragado, também deixava faltar, também representava que Deus não estava presente naquela casa, que a presença de Deus não estava ali, que a bênção de Deus não estava ali. Então, se você era uma pessoa abençoada, você tinha os seus jarros fartos de vinho bom. E se você era uma pessoa rejeitada por Deus e amaldiçoada por Deus, você provavelmente não teria. Tanto que lá em Deuteronômio 28, 39, fala que perder o vinho era a maldição de Deus contra o seu povo quando eles pecavam, quando eles estavam pecando, entendeu? Se você quiser continuar lendo, esse é o verso 39 que eu acabei de falar. Vai em Deuteronômio 28, 51 também, Deus fala de ameaçar tirar o vinho do seu povo. Isso para eles não, na época era uma maldição de Deus sobre a vida deles. E outra, tem muitos textos falando sobre Deus amaldiçoar o povo por conta de vinho. Isaías, Jeremias, Oséias, Joel, é isso mesmo, né? Acho que é Joel mesmo. Que eu coloquei JL e esqueci. Enfim, tem vários textos aqui, eu vou deixar aí também. Deixa na descrição para vocês lerem. Aqui na descrição para vocês lerem. Mas vamos lá, para esse vídeo não ficar muito comprido, eu gosto de deixar, né, assim, como é que fala? A cabecinha de vocês pensando e querendo curiosidade, descobrir. Curiosos. Normalmente, existem pessoas que falam assim, tá bom, vocês estão citando muito o Velho Testamento. Jesus, ele veio para cumprir a lei, para fazer a lei, para ser a lei. Não é mais isso que vocês estão citando em Deuteronômios, não é mais assim que vocês citaram em Levítico, porque Jesus veio e cumpriu a lei. Nós vamos fazer o terceiro vídeo, e ele vai ser um vídeo bem louco, porque a gente vai estar falando se Jesus bebia ou não vinho ou bebida alcoólica ou fermentada. Mas o que eu quero deixar claro para vocês é que a Bíblia não fala do vinho só no Antigo Testamento. No Novo também se trata de vinho. Inclusive, há uma carta pastoral de recomendação do apóstolo Paulo para o pastor Timóteo, onde ele diz assim, esse aqui eu quero ler. Isso, 1 Timóteo 5:23. Exatamente. 5:23. Não continue a beber somente água. Tome também um pouco de vinho,
por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Nós tratamos o vinho como uso, né, para beber e comer em alegria, né, na presença de Deus. Tratamos o vinho como oferta, né, de libação, derramada na presença do Senhor, onde ele recebia e se alegrava. Mas aqui também tem o vinho com fins, né, medicinais. Então, assim, para resumir, né, essa linha de raciocínio minha nesse nosso vídeo de parte 2, eu vou repetir aquela mesma coisa. Se o vinho, que a gente já sabe que é algo que contém álcool, o vinho que a Bíblia trata, a gente mostrou as referências, é sim alcoólico, porque as pessoas bebiam e se embriagavam, bebiam e se alegravam. Se isso realmente ofendesse a pessoa de Deus, jamais Deus permitiria que estivesse escrito na Bíblia uma única só vez, eu imagino. Quem dirá em receber a oferta e quem dirá, né, Paulo incentivando, no caso, Timóteo a estar consumindo o vinho. O que eu quero deixar claro para você, mais uma vez, é que o vinho não é pecado o momento que você bebe. O vinho ou qualquer outra bebida de fonte alcoólica que contém álcool vai se tornar pecado se você ultrapassar os limites aonde você tem o controle do que você fala e do que você faz. Porque aí você vai estar embriagado e a Bíblia ela é explícita na condenação da pessoa que se embriaga. Provavelmente a gente vai tratar isso mais claro no parte 3. Então, o que eu incentivo a você? Eu, Tana Mattioli, incentivo a você a ter domínio próprio. E da mesma forma que eu estava conversando com o Bruno antes da gente gravar, não é só com álcool. Na verdade, o que a gente está tratando de álcool é a gente está usando, né, uma brecha para poder incentivar você a buscar em Deus aquilo que Ele tem para a sua vida. Mas o que eu quero incentivar você de ter domínio próprio e controle não é só com álcool, é com tudo. Porque da mesma maneira que o diabo ele pega a bebida alcoólica, que foi algo criado por Deus, o vinho, para fazer as pessoas pecarem e fazerem mal às outras, né? Da mesma forma ele também pega a internet, que é uma bênção para nossa vida, mas pode ser usada, né, para te condenar, porque as pessoas não têm domínio na sua língua, na sua forma de vestir, na sua forma de falar. Então, o que eu quero incentivar você é que você busque em Deus o domínio próprio, o controle nas suas atitudes. O agir do Espírito Santo, né, na sua vida. Principalmente, né, Brunão? Então, assim, eu não vou falar pra você não beba porque você vai pro inferno, porque eu vou estar sendo louca de falar isso. Mas eu também não posso falar pra você beba à vontade, porque Deus criou o vinho e a Bíblia te dá essa liberdade. Eu não posso falar isso pra você. O que eu posso te incentivar é buscar em Deus esse autocontrole, buscar no Espírito Santo esse domínio, porque isso sim é importante para a sua vida. Exatamente. Se você quiser ler sobre o Espírito Santo, que eu já falei aqui junto com o Vini, é lá em Gálatas 5, a partir do verso 16, se eu não me engano. Mas vai subir aqui, é isso mesmo. Mas eu super concordo com o que a Tana falou. Você tem que ter o domínio próprio. É sinal do Espírito Santo na sua vida. Porque se você não tem controle, automaticamente você está mostrando ser uma pessoa dominada por você mesmo. Porque a pessoa que ela é dominada pelo Espírito Santo, ela tem sim esse controle. E não é só com álcool. Eu repito mais uma vez, é com qualquer coisa na sua vida. Muitas coisas. Porque tudo que passa do limite, eu acredito que ofende a pessoa de Deus, porque você demonstra não ter o controle, quando na verdade a pessoa que devia ter o controle da sua vida é tão somente o Espírito Santo, e é Ele que dosa isso para você. Exatamente. Se você tem dúvidas ou quer fazer alguma pergunta, fica à vontade de fazer no YouTube, no meu Facebook também, ou tipo nos comentários, ou particular, se você não quer que mais pessoas entrem nesse assunto nos comentários, fica à vontade, gente. Fica à vontade mesmo. Beleza? Retruque se quiser claro. também.
Claro, fica A gente está aqui, na verdade, não é para te falar o que você deve ou não deve fazer, é simplesmente para te incentivar e usando alguns termos, né, algumas brechas para te incentivar a conhecer Deus, porque Deus é lindo, Ele é maravilhoso. E eu acredito que tudo que envolve assim a presença de Deus vale muito a pena ser compartilhado, porque é a nossa verdade. É por isso que a gente está aqui. A gente não está falando de álcool, a gente está falando de Deus, a gente está falando de como Deus é bom, de como Deus é lindo, através desse tema que provavelmente por curiosidade você veio buscar. Mais uma bênção de Deus para nós, que é o vinho. Mas beleza. É isso. A gente vai ter o parte 3 e eu quero deixar a pergunta. Pode, fica à vontade. Jesus bebeu vinho? Fica pensando aí e aguarda o nosso parte 3. Será que Jesus bebeu vinho mesmo? A curiosidade, hein? Tá no ar. E agora nós vamos falar de igrejas. Mais igrejas, mais igrejas, mais igrejas. Ok. Eu vou falar da Fonte da Vida. É uma igreja em células e eu gostei muito, já participei. Né? Eu sou de Goiânia, mas eu acredito que tem uma Fonte da Vida aí na sua cidade. Então, fica à vontade. Eu vou falar da Poiema Church. Igreja que está ficando bastante conhecida em São Paulo. Para visitar essas igrejas, se você estiver perto. E a música da semana. Hoje eu posso falar da música. Eu quero falar de uma música linda. Ela chama Me Leva Pra Casa. Ela é do Israel Subirá. Bonita? Música linda. Bem bonita. E o desafio da semana, gente, é que você vai passar por várias acusações de beber, do ficar, e entre outras coisas. E quando a gente traz um tema principalmente sobre bebida alcoólica, tatuagem, e você assistir, e você pegou a Bíblia, foi ver, quando a próxima pessoa que for te confrontar, você tem a mansidão, tem esse domínio próprio, para não abrir a boca e falar um monte de besteira, um monte de palavra pra pessoa, perder o controle da língua. E para você, usar argumentos bíblicos, entendeu? Esses temas são bem interessantes se você procurar na Bíblia, assim como eu tô fazendo principalmente, que eu tô em todos os vídeos, não faltei nenhum, né? Mas acredito que Patana também tá sendo bem interessante estudar sobre bebida alcoólica e tatuagem, só tabus, e viram mais. Então já sabe que a Tana vai voltar logo, entendeu? Então pega a Bíblia, estuda, dá uma pesquisada e tenha o domínio próprio. Faz bem. Aí a pergunta dela de novo, né? E aí, Jesus bebeu, né? E aí, será que Jesus bebeu? Tem alguma coisa na Bíblia relacionada a isso? E eu quero só fazer o meu PS, minha observação, minha última observação. Se você está assistindo esses vídeos e interessado nisso para poder achar argumentos e justificativas para você beber deliberadamente ou para você beber à vontade, toma cuidado, toma bastante cuidado, porque a gente vai, né, tratar mais detalhadamente o ato de embriagar. Beber não é pecado. 1000 vezes vamos falar isso, porque realmente beber não é pecado, mas ficar bêbado é sim. Uhum. Então não use esse vídeo para você achar que você pode beber à vontade até morrer, porque nisso daí você vai estar pecando. E a gente não está falando nada disso, tá? Exatamente. Que Deus te abençoe e que Deus te faça entender todos os mistérios dele e que o Espírito Santo te convença do que é bom para sua vida e daquilo que também não é bom para sua vida. E é isso, fica na paz e espero o nosso parte 3. Isso serve pra gente também, que a Tana falou, né? Sempre. Mas valeu, Tana, mais uma vez, parceirona. Já tô me sentindo em casa, sou dona do canal. É isso aí, gente. Curte, compartilha, fica à vontade para comentar no meu Facebook ou no YouTube. E é isso aí, mostra esse vídeo para alguém que tem dúvida, de verdade. Valeu, Jesus te ama e Nós também! Nós também!